Oiê! Hoje o tema do vídeo é o que eu aprendi com meus filhos. Bom, gente, esse aqui é o Chiquinho, né? Meu segundo filho. E a primeira coisa que eu aprendi com meus filhos foi que a gente não tem controle de tudo. Chico, deixa a mamãe falar. Tá com a boquinha tudo cheia de chocolate. A primeira coisa que eu aprendi é que a gente não tem controle de tudo. Principalmente quando a gente tá grávida, né? Quer dizer, a criança já ensina a gente desde a gravidez. A Luísa, por exemplo, que eu queria muito parto normal, era uma coisa que eu não tinha como controlar, né? Eu tinha que esperar ela resolver nascer. E eu tava muito ansiosa e uma colega me orientou a escrever uma carta pra ela. E deu muito certo, né? Deu muito certo, porque 3 dias depois eu entrei em trabalho de parto e a Luísa nasceu. E esse baixinho aqui também, porque esse baixinho virou na minha barriga, né? Quando eu tava com umas 32, 33 semanas de gestação, ele foi pra posição sentado. O que me frustrou muito, porque eu queria muito que fosse parto normal também. Como eu não sou pedagoga, eu aprendi que na marra, que imitar, brincar, são formas muito úteis de ensinar as crianças, né? Isso eu tive que aprender sozinha, né? E assim, com as pessoas da minha família, que já são mães, né? Minha mãe que é psicóloga, algumas coisas você vai recebendo, né, algumas dicas e vai aprimorando. Mas brincar é muito importante para a criança, né, para ela aprender e para ela desenvolver o lúdico, e o lúdico desenvolve a parte social, né? Por exemplo, eu aprendi que a criança ela precisa aprender a brincar de boneca, de cuidar, para desenvolver empatia, né? Então é uma coisa interessante, assim, até aquele preconceito que as pessoas têm em relação a brincar de boneca tá muito relacionado ao fato de que só as mulheres servem para cuidar, né? Então é legal ensinar os meninos a cuidar, fazer tarefas de casa, né? Então eu aprendi isso na marra. Imitar, né? As crianças aprendem imitando. A Luísa, por exemplo, aprendeu a andar de bicicleta imitando uma priminha, né? Que eu sabia que ela sabia pedalar, ela sabia dirigir assim, a bike, mas ela não sabia fazer o movimento tudo coordenado, tudo junto, né? Então quando ela viu, ela foi pra frente. Uma coisa que eu achei muito importante nas leituras que eu fiz quando eu fui ter filho foi a questão de você aprender a antecipar as coisas para criança. Por exemplo, a Luísa tá num parquinho e já tá há bastante tempo que a gente tá lá e a gente quer ir embora. E claro que a criança não quer, né? Então a gente avisa com uns 10 minutos de antecedência, né? Fala, Lu, nós vamos embora daqui a pouco, daqui uns 10 minutos, tá? Geralmente ela não responde, a criança não responde, mas ela entende o que você falou, né? Então isso já vai preparando ela pra que daqui a pouco ela vai embora, né? Diferente do que você arrancar o seu filho do nada e ir para outro lugar. Porque a gente tem que parar para pensar que a gente faz os planejamentos, a gente que toma todas as decisões de onde a gente vai. E a criança não, né? E você pegar e tirar a criança de um lugar para o outro, né? Tomar essa liberdade dela é bem complicado. Então, quando você antecipa, isso funciona muito bem, né? Inclusive para a Luísa, que é autista, que precisa ter, né, um pouco mais de controle para conseguir entender o que vai acontecer. Por último, e para mim o que foi mais importante é perceber que, por mais paciente que você seja, eu sempre fui uma pessoa paciente, para a criança essa paciência nunca é suficiente.
né? O jeito de lidar com criança é observando ela, conversando com ela. E por mais que às vezes a gente tenha vontade de brigar, de gritar e de bater, eu percebi que isso não gera resultado, né? Às vezes eu coloco ela de castigo. O castigo funciona bem pra Luísa, sabe? Mas ultimamente ela tem me posto de castigo também. Ela fala, mãe, de castigo. Mas ela entende que quando ela tá de castigo, ela fez alguma coisa errada, né? Então eu tento não gritar, não bater, né? Porque eu sei que isso ela vai aprender dessa forma, de uma forma errada. Então, para você fazer isso é muita paciência, né? De você escutar a birra, de você prestar atenção no que ela tá querendo. Às vezes ela não tá entendendo nem mesmo o que ela quer, né? Então não adianta você sair gritando, você tem que ouvir a criança. E para ouvir você tem que ter paciência também, né? Uma vez no hotel a Luísa acordou 3 horas da manhã e ela queria ir embora desesperadamente, começou a gritar no hotel todo, né? Que ela queria ir embora e eu peguei ela no colo, de pijama, desci até o hall do hotel lá e mostrei pra ela que tava todo mundo dormindo, né? Que amanhã ela brincava. Eu falei, você quer ir embora mesmo? Amanhã você pode brincar de novo no parque, né? Ela entendeu, né? Conversando ela entendeu. Mas se eu tivesse ficado brava, gritado com ela, possivelmente ela ia se debater no chão lá e acordar o hotel inteiro, né? Então, você vai aprendendo, né? Quando você aprende a ter paciência, você vai conseguindo respirar e pensar numa solução que pode ser mais efetiva para lidar com a criança naquele momento de crise, né? Tava me esquecendo de uma coisa muito importante. Tudo que a gente aprende em relação às crianças, a gente aprende pra vida, né? Se organizar, se antecipar, se comunicar bem, ter paciência. Todas essas coisas que a gente não tem controle de tudo. Então todas essas coisas, elas servem pra vida da gente. Elas nos ajudam a lidar com as tarefas e os problemas do dia a dia, né? E eu acho que também uma coisa que é muito relevante de se falar é que aprender a ouvir as crianças, né? Aprender a dialogar, aprender a inserir elas no processo de decisão das coisas, né? A partir do momento que elas podem fazer isso, que elas têm consciência disso, é muito importante, né? A gente precisa parar com esse autoritarismo do dia a dia, as coisas têm que ser do jeito que eu quero. E de repente a criança também tem um ponto de vista que pode ser considerado, né? A gente aprende com elas e elas observam a vida do mesmo jeito que a gente. Então eu acho que é interessante a gente aprender a ouvir nossos filhos. E isso é uma lição que eu tirei, que eu espero que eu possa aplicar. Muito bem, limpa aí, Lulu. Limpa, Chiquinho, varre. Vai, Chiquinho. Você não tá varrendo nada. Vamos, gente, vamos limpar essa garagem. Limpa. Chiquinho, você não vai varrer, não? Vai ficar só olhando a Luísa? Bom, era isso, espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.